No vídeo de hoje eu vou te falar de como se prevenir daquelas manchas feias e desconfortáveis que aparecem nas bases das paredes. Aquela mancha que faz a tinta sair e quando você passa a mão parece que sai areia e pó. E muita gente tenta solucionar este problema removendo a pintura danificada e colocando uma nova. Alguns até vão muito mais distante, removendo todo o reboco, o chapisco, toda essa massa de cimento e areia, colocando uma nova, mas obviamente sem sucesso. Por quê? Porque você está a resolver, a tratar da manifestação da umidade e não da sua fonte. É como você tratar a dor de cabeça ou a falta de apetite gerada por um paludismo e não tratar o paludismo em si. Ou seja, você não está a resolver o problema, você está a resolver as consequências, as manifestações, as formas de manifestação deste problema e não o problema em si. E a intervenção para este tipo de problema pode ser feita em vários momentos da obra. Afinal, é possível que você não tenha previsto esta situação na sua obra ou você comprou uma casa que tem este problema. Então, em cada ponto da obra que esteja a ser ocupada, vivida, usada ou ainda na fase da construção, tem soluções que podem ser implementadas para resolver este problema. No entanto, é facto de que se a obra já estiver levantada, já estiver a ser usada, vai ser muito mais caro do que fazer do zero, porque isto já implica desfazer o que foi feito, demolir o que está construído para colocar, implementar, executar a solução para combater este problema, enquanto que na fase de construção você tem toda a liberdade para fazer muita coisa sem ter que demolir nada. E pois é, eu falo da umidade chata. Na verdade, toda a umidade é chata. Eu falo da umidade ascensional, que é aquela que vem do solo na ausência ou falha de uma barreira do elemento estrutural com o solo, fazendo com que a água faça o seu processo de subir por capilaridade, porque são os materiais porosos. O betão é um material poroso, a massa de assentamento, o tijolo ou bloco são materiais porosos e por isso a água tem o seu caminho facilitado para cima. E esse fenômeno chama-se capilaridade. E daí o nome, a água vem de baixo para cima, ela ascende, é umidade ascensional. E ela atua essencialmente degradando e comprometendo a capacidade destes elementos de desempenharem as suas funções. O betão deixa de ser tão forte, a massa de acabamento deixa de ser tão forte e provoca desplacamento, a tinta, tudo ela compromete o desempenho dos elementos, dessas camadas que estão sobre os elementos que ela vai afetar. E essa barreira pode ser tanto física quanto química. Barreira física é uma barreira física, ou seja, uma barreira que é implementada no elemento estrutural. Pode ser uma manta plástica, pode ser uma tela asfáltica ou até uma emulsão asfáltica, que é tipo uma pintura que você vai aplicar no elemento estrutural para proteger e fazer assim uma barreira entre a água ou o solo e o elemento estrutural. No caso, os alicerces, fundações, vigas de fundação, bases de pilares, pescoços, tudo isso. E a barreira química é aquela que você aplica no betão, alterando a sua composição química e assim atribuindo funções, capacidades impermeabilizantes que antes ele não teria se fosse uma composição normal. Ou seja, você aplica um aditivo para alterar as propriedades do betão. E no vídeo de hoje eu trago uma solução que pode ser feita ainda na fase de construção da obra. Ou seja, na fase em que tudo é muito mais barato de se resolver, tudo é muito mais barato de se intervir. Nesta fase, na fase de construção da fundação, você pode aplicar um monte, uma infinidade de métodos, como se tem aqui, para fazer essa barreira, tanto química quanto física. E nesta obra que estou a apresentar neste vídeo, a barreira escolhida foi física, uma barreira criada por aplicação de emulsão asfáltica, ou seja, vai se pintar os alicerces, as vigas de fundação em todas as suas faces em contato com o solo para que a água não consiga penetrar nos poros do betão e assim fazer o seu caminho para cima. E esta obra é um projeto da Ramos de Oliveira, uma residência, um projeto habitacional com a construção de uma outra empresa e o acompanhamento da Ramos de Oliveira para garantir que o projeto seja realmente executado conforme o projeto e o cliente não saia enganado nesta operação toda. E este é um material de facilíssima aplicação, daí ser um material de eleição. Ele pode ser aplicado com uma tinta, com um pincel, por exemplo, em duas demãos cruzadas para garantir que ela agarre bem na estrutura, ela agarre muito bem uma na outra e assim cria uma camada de proteção
bem forte contra a umidade. E nota que nós não aplicamos nas faces que vão ter contato com o betão, exatamente pela capacidade que ela tem de bloquear o acesso da água entre um ponto e outro. Nós aplicássemos o material na área onde o betão para os pilares vai ser despejado, ela comprometeria esta aderência e assim comprometeria o desempenho dos pilares como deviam ser. Então ela deve ser aplicada em toda a parte que vai estar exposta ao solo e depois de seca você pode construir a sua parede à vontade, tranquilamente, porque está tudo protegido e não haverá umidade proveniente do solo a fazer o seu caminho para as suas paredes. E ela pode ser feita em um curto espaço de tempo, uma atividade rápida. Mas o ideal é que se espere 1 a 1 dia e meio para prosseguir a outra etapa da obra, que é o levantamento das paredes neste caso. Por quê? Porque ela precisa de secar bem, precisa de agarrar muito bem na estrutura. Pois se você dar início ao assentamento das paredes ainda em estado de cura, vai comprometer o seu desempenho. Mas pensa comigo, você pode estar com pressa e avançar a sua obra o mais rápido possível e tentar ganhar estes 1 dia e meio na sua obra. Mas esse 1 dia e meio vai lhe cobrar muito mais à frente. E não vai ser só 1 dia e meio, vai ser o seu conforto, a sua saúde, e vão estar comprometidas porque vai ter este problema na sua casa e vai ter que resolver. E ali vai ter que ou desabilitar aquele compartimento por completo ou fazer uma demolição e a implementação de uma solução para resolver este problema, que vai ser muito mais caro porque vai ter que partir a base da parede e depois implementar a solução e depois voltar a fechar. E é bem possível que nem funcione. Por quê? Porque a água ainda tem contato com o alicerce. E foi isso, eu sou o Engenheiro Oliveira e este é o canal de dicas de construção residencial. Para mais vídeos como esse, mais dicas, mais informações como essa, subscreva o canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e ponha o like neste vídeo para que o YouTube entenda que isto é um bom conteúdo e recomende para mais pessoas que precisam desta informação. Muito obrigado, até o próximo vídeo.